Joelinton, o cara que passou de um centroavante medíocre para um dos maiores meio-campistas da liga inglesa, o cara que tem carregado o piano na reformulação do Newcastle e na temporada 21-22 foi considerado o melhor jogador do clube e um dos melhores do campeonato mais disputado do mundo. O cara que assistiu a Copa de casa e viu o meio-campo brazuca ser um dos fatores que acarretou na eliminação do Brasil para a Croácia. Só que esse cara nem sempre foi esse gigante amado pelos torcedores ingleses. Por isso, hoje vamos ver como foi a virada extraordinária na vida de Joelinton, que já foi rodeada por polêmicas pesadas, e se ele realmente merece ter um espaço na seleção brasileira. Eu sou o JR, se você gostar de verdade, lá no final você deixa aquele like. Ei, pera aí, você é inscrito aqui do canal JR e ainda não pegou o seu bônus de 100% na 1x? Tá ficando maluco? Se você depositar 5, você recebe outros 5, mas se você depositar 5 mil, você recebe outros 5 mil. É bônus de 100%. O link tá no comentário fixado. E para ativar o bônus é só colocar o cupom J101. Mas o JR te lembra uma coisa, joga com responsabilidade. Em meio às mudanças pelas quais o Newcastle vem passando nos últimos meses, com a venda para os Sheiks, que agora são os donos do clube, a contratação de uma série de reforços e a mudança de treinador, um brasileiro também se transformou. Joelinton pegou carona na troca de ares e modificou seu status dentro do Newcastle e também na sua própria carreira e na sua própria vida. De atacante criticado após ser comprado do Hoffenheim da Alemanha, ele passou a ser um meio-campista respeitadíssimo por toda a Europa e amado pelos fãs. É uma felicidade muito grande, depois de 2 anos bem difíceis, em que não tive o apoio da torcida igual tenho hoje. Sei que a torcida, futebol é paixão, é emoção, e quando o seu atacante que veio para fazer gols não está fazendo, a cobrança vai vir, a torcida vai pegar no pé. É normal, mas eu ficava triste por não estar ajudando no campo e fazendo os gols que tinha que fazer. Após 3 anos de Newcastle, hoje Joelinton é uma espécie de xodó da torcida, e aumenta a expectativa do torcedor por tempos vitoriosos no tradicional clube inglês. A paixão é tão grande que a torcida até já fez uma música própria para ele. A idolatria com o pernambucano não se dá apenas com a música, mas também por faixas, bandeiras do Brasil que são carregadas pelos torcedores do Newcastle, seja nos treinamentos da equipe ou nas partidas da Premier League. E até uma tatuagem. Sim, o cara colocou o Joelinton na pele dele. Dá pra acreditar no tamanho do amor que a torcida tem por ele? Mas nesse ano, ele conseguiu quase fazer tudo ir por água abaixo. Depois de ter sido detido pela polícia britânica por ter dirigido sob efeito de álcool acima do limite permitido no país. Segundo informações publicadas pelo portal britânico The Sun, Joelinton estava na região de Northumbria quando seu carro foi parado pelos policiais e o exame foi realizado. O jogador vinha de Portland e foi acusado de estar acima do limite permitido para o álcool. Ele deveria comparecer perante os magistrados em Newcastle em 26 de janeiro. Eddie Howe, técnico do Newcastle, teria ciência da situação de seu volante Joelinton. O jogador foi multado em 29 mil libras, quase 182 mil reais, cara, e proibido de dirigir por 12 meses, que podem ser reduzidos a 9 meses caso o atleta cumpra um curso de reabilitação. Joelinton mandou um pedido de desculpa nas redes sociais. Olá a todos. Gostaria de reconhecer que cometi um erro e pedir desculpas publicamente aos torcedores do Newcastle e a todas as pessoas dessa cidade. Minhas ações involuntariamente colocaram outras pessoas em risco. Por isso eu peço realmente desculpas. Vou aprender as lições desse incidente e farei de tudo o que puder para ser um modelo para minha família, para o futebol e para a sociedade, disse Joelinton na sua conta oficial do Instagram. Só que o flagra ocorreu 2 dias depois de o jogador ser destaque na vitória sobre o Leicester nas quartas de finais da Copa Inglesa. E na terça-feira, ele também marcou o único gol da vitória sobre o Southampton na semifinal da Copa da Liga. A torcida passou o pano pro cara. Me diz como os malucos apaixonados vão taxar o cara depois do que ele tem feito. Ainda corre o risco de que, se ele fosse preso, a torcida mesmo pagaria a fiança. O cara se tornou um verdadeiro monstro na liga mais difícil do mundo. Mas por que nunca ouvimos falar desse cara tão frequentemente? Da onde ele veio? Chupou laranja com quem antes do Newcastle? Na verdade, Joelinton surgiu como um centroavante de ofício no esporte. Alguns o chamavam de J9. As raízes do volante também são bastante sólidas. Nascido na pequena cidade de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, a 80 km do Recife, Joelinton foi descoberto aos 14 anos pelo olheiro João Maradona em uma peneira. Ele teve uma rápida ascensão no esporte. O J9 chegou a marcar alguns gols importantes, mostrando bom poder de finalização e frieza em frente ao goleiro, mas se destacou menos pelo faro artilheiro e mais pela sua dominância nas disputas de bola. Pelo alto, é quase sempre o favorito a vencer o confronto individual contra o marcador, e com a bola no chão, sabe usar muito bem o seu
corpo para esconder a bola dos adversários. O seu primeiro gol como profissional foi na Arena Pernambuco, num jogo contra o Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. O jogo acabou terminando empatado em 2-2, mas ali ele já poderia dar uma palhinha do seu potencial. Após um gol na vitória contra o São Paulo por 1-0 e uma assistência para o gol de Michael Leite na partida contra o Goiás, na Ilha do Retiro, pela Série A. Quando as coisas começaram a se encaixar para ele aqui no Brasil, Joelinton deixou o esporte. Na manhã seguinte do jogo contra o Goiás, foi anunciado como reforço do Hoffenheim da Alemanha. Ele deixou o Leão após 38 partidas e 8 gols marcados. E nesse tempo, ele ainda morava nos alojamentos do clube. Um ano após ingressar no Hoffenheim, Joelinton acabou não agradando os alemães e foi negociado por empréstimo ao Rapid Wien. Ali, sua carreira parecia estar acabada, mas mal sabia ele que as coisas começariam a mudar. Durante as 2 temporadas no time austríaco, marcou 21 gols em 79 jogos. Sua média começava a melhorar. No retorno à Alemanha, a história já era outra. Joelinton estava bem e se estabeleceu como um dos principais jogadores no ataque do time alemão. Ao todo foram 11 gols em 35 jogos, incluindo um na Champions League contra o Lyon. As boas atuações pelo Hoffenheim da Alemanha brilhavam aos olhos do Newcastle, que buscava um brasileiro para compor o seu elenco. E Joelinton foi o cara que fez o time inglês abrir o cofre para poder contar com um atacante. Os valores não foram oficialmente divulgados, mas todo mundo já sabe que essa negociação girou na casa dos 40 milhões de euros, quase 221 milhões de reais. E por ser o clube formador, o Leão da Ilha ainda teve direito a uma barbadinha. 2,25% do valor total devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, o time pernambucano teve direito a um pacote de 4 milhões. Aos seus 22 anos, o brasileiro Joelinton foi a primeira contratação do Newcastle para a temporada 19-20, com um acordo de 6 anos. E esses valores ultrapassam o recorde de contratações da equipe. Mas vindo do Hoffenheim por um valor bem honesto, Joelinton não correspondeu a todas as expectativas que foram criadas. Na verdade, foi muito displicente em seu começo no time inglês. O treinador Steve Bruce o elogiou muito na chegada, mas por vezes deixou Joelinton na geladeira, esperando no banco. Parecia realmente que dali era a ladeira abaixo para ser um grande jogador na Europa. Os gols não vinham e os minutos em campo eram cada vez mais escassos. A torcida já estava se perguntando fervorosa o porquê pagaram 40 milhões nesse cara. Até que Ed Howe chegou. Observou atentamente as características do pernambucano e detectou logo de cara que seu lugar não era ali como centroavante, não era combatendo com os zagueiros, era ser dono do meio campo. Uma ação: fazer Joelinton participar mais do jogo, combater e dar dinâmica para o meio campo do time. Que olhar clínico de Ed. De lá pra cá, Joelinton se tornou um baita volante e quem sabe um dos melhores da liga inglesa. E quando chegou Bruno Guimarães para fazer dupla, aí que as coisas melhoraram ainda mais. Um dos maiores roubadores de bola da liga, com uma das taxas mais altas de interceptação de passe, colecionando gols importantes. Joelinton é um novo jogador desde então. A torcida e a imprensa inglesa até agora não entendem como Fred, na reserva do Manchester United, que estava em baixa antes da Copa do Mundo, foi convocado, e Joelinton, comandando uma ascensão pura do Newcastle, não foi. De um atacante medíocre a um dos melhores volantes do mundo da atualidade. Essa foi a grande virada do pernambucano Joelinton. Mas o que você acha desse jogador? Faz jus a todo esse amor que os torcedores ingleses têm? Ou é muito superestimado na Europa? Será que ele deveria ter ido mesmo para a Copa? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Eu sou JS, se você gostou de verdade do vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se não gostou, não tem problema. Te vejo no próximo, aquele abraço e tchau!